sejam bem-vindos ao Abraça Podcast. O Abraça Podcast traz muito conteúdo, acolhimento e aprendizado a todas as versões que nós, mulheres, nos propusermos ser. E é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Quero falar para vocês não se esquecerem de se inscrever no Spotify e no YouTube. Estamos presentes nas duas plataformas, assista da forma como preferir. Mas se inscreva, ative as notificações, porque quando sai um episódio novo, que é toda terça-feira, vocês vão saber em primeiríssima mão. Hoje, a gente está com uma convidada muito especial, mas antes de falar sobre isso, quero dizer que essa temporada, que é a terceira temporada do Abraça Podcast, tem o patrocínio e o apoio da Além do Olhar. A Além do Olhar é um ateliê que fica na Avenida Carlos Botelho, em Piracicaba, e eu sou muito grata por eles não só me abraçarem como mulher, mãe, empreendedora, mas abraçarem também as minhas convidadas. Então, a maioria delas dessa temporada se arrumaram, tiveram o seu momento de autocuidado no ateliê. Então, muito obrigada. E agora, vamos lá, que hoje tem uma entrevistada muito especial, com uma história incrível de vida e que vai trazer muito aprendizado para nós, enquanto mãe e mulheres. Doutora Ana Adelina, que eu só vou chamar de doutora agora. Combinado, Rafa. Seja bem-vinda. Esse é o nosso 16º episódio do Abraça Podcast. Sou muito grata por você ter aceitado esse convite. Sei que a sua rotina como profissional da área é muito corrida. Então eu me sinto assim honrada de ter conseguido um horário na sua agenda. Obrigada, Rafa. É um prazer estar participando aqui do podcast. Você sabe que eu sou fã número 1 de podcast e do Abraço especialmente, né? Eu escuto todos os episódios e realmente é um prazer estar aqui falando com você. Obrigada. Bom, para a gente começar um pouquinho, deixa eu te apresentar e falar onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Ana Adelina é mãe do Joca, é otorrino, não falarei a palavra inteira para ninguém me zoar depois, especialista em audição e doenças do ouvido. Para te encontrar nas redes sociais, @AnaAdelina, tudo junto, certo? Bom, seja bem-vinda e vamos lá. Um outro dia que a gente estava conversando, a gente entrou no assunto de perda auditiva, contei um pouquinho da história do meu pai, contei um pouquinho da história do meu avô e entramos no seu assunto, que você também tem uma história de perda auditiva. E eu queria saber se você poderia compartilhar com a gente um pouquinho a sua história e se o seu interesse em essa especialização nasceu pela tua própria história. Oi, Rafa. Então, realmente eu tenho uma perda de audição devido a infecções de repetição. Eu tinha infecção de ouvido de repetição na infância. E por mais que meus pais, né, na época, procuraram todos os tratamentos, eu acabei ficando com uma sequela. Então, eu coloquei meu aparelho auditivo quando eu estava no primeiro ano de faculdade. Então, eu uso o aparelho auditivo, até acho que na câmera conseguem identificar um pouco mais, há 22 anos, né? E não vivo sem, e sou realmente muito adaptada, né? E eu brinco que como eu frequentei muito otorrino na minha infância, e eu tinha muita infecção, muita dor de ouvido, no entanto que eu falo para os pais, né, que infecção de ouvido, dor de ouvido é o que realmente me chama a atenção, que me dói realmente, porque eu vivi essa história, né? Mas eu não podia ver o otorrino na frente. Até o 4º ano de faculdade, eu queria ser ginecologista. Quando eu fui fazer um estágio em Portugal, em Lisboa, e voltei apaixonada pela especialidade de otorrinolaringologia. E aí eu tive a oportunidade de fazer a residência de otorrino. E durante a especialização, aí realmente sim, veio a área da otologia, da audiologia, quando eu me especializei no Hospital das Clínicas, né? Eu fiz uma subespecialização em otologia, né? Que são doenças do ouvido, quando a gente pode reabilitar o paciente com implante coclear, que são aquelas cirurgias que quando a pessoa nasce sem escutar, ou perde totalmente a audição, aparelho auditivo. Fui fazer uma pós também na Universidade de Salamanca, na Espanha, em audiologia. Aí sim, por saber melhor conviver com isso no dia a dia, conseguir acolher melhor meus pacientes, por eu ter essa deficiência, realmente eu acho que isso me trouxe mais próxima dos meus pacientes. Com certeza. Eu desconhecia essa questão da perda auditiva atrelada
a dores crônicas no ouvido. Eu imaginava que era sempre atrelada a uma questão genética, ou algum grande acontecimento, né, algum machucado. Achei muito interessante você, inclusive, já trazer para o nosso bate-papo sobre isso, porque como aqui no Abraça Podcast a gente fala com muitas mães, é um fator de atenção para nós mães. Com certeza, com certeza. Na verdade, as infecções de ouvido na infância, né, na primeira infância, pode acarretar uma sequela, né, a longo prazo. A maioria das perdas de audição, assim, decorrentes de otite de repetição, de infecções de ouvido de repetição, são temporárias, né, totalmente reversíveis. Mas, infelizmente, algumas se tornam crônicas, né, algumas infecções se tornam mais crônicas, e mesmo a gente tratando, tendo os melhores tratamentos, cirurgia, infelizmente fica essa sequela. E aí, hoje em dia, o que a gente consegue é a reabilitação com o aparelho mesmo. Bom, a chegada da maternidade na sua vida teve grande impacto, imagino, principalmente em relação à vida profissional. Uma profissional ativa, que trabalha em Piracicaba, trabalha em São Paulo. Como foi para você essa mudança, né, profissional? E se você tem uma rede de apoio, como que é? Bem, eu estou em Piracicaba há 7 anos, né? Então, que eu moro em Piracicaba realmente há 4 anos, depois que o Joaquim nasceu. O Joaquim tem 4 anos. E realmente eu demorei para ser mãe por esse medo, né? Como será a minha vida, que é esse trânsito, né? São Paulo, Piracicaba. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Não é fácil, né? Eu e meu marido não temos família aqui em Piracicaba, são só nós dois. Então, quando a gente tem algum compromisso programado, nós temos avós, né? Nossos pais ajudam bastante a gente em compromissos programados. Mas aqui eu tive 2 almas boas, né? Uma babá e uma empregada empregada que está comigo até hoje, e uma ex-babá que vira e mexe nos socorre. E eu fico 2 dias por semana, desde quando o Joaquim tem 1 ano e meio, né? 1 ano e pouquinho, assim, foi plena pandemia, que eu fico em São Paulo. Eu durmo em São Paulo uma noite, e aí a gente tem a noite dos meninos em casa, e isso foi muito legal, até para a relação, né, do pai com o filho, assim. Realmente é uma noite que eles ficam super bem, que a demanda é totalmente do meu marido, e o Joaquim, que é meu filho, ele sempre soube, né, entender, a gente sempre explica, a mamãe vai dormir fora, a mamãe vai voltar tal dia, então essa relação ele foi construindo de confiança, e aos pouquinhos a gente foi se ajeitando entre altos e baixos, como a maternidade né, mas deu tudo certo e está dando certo. E o interessante é que com isso, essa uma noite, é bom para a mamãe também poder descansar, dormir uma noite completa, tranquila, acaba sendo um momento teu também, né? Não, realmente, eu fico uma noite em São Paulo, né, que eu atendo toda quarta e quinta, tanto no hospital como consultório em São Paulo, e é uma noite de descanso, né, que é onde eu coloco minha vida em ordem. Eu respondo todos os meus e-mails, meus WhatsApps, eu acabo fazendo uma atividade física, né, de repente eu tenho algum compromisso médico online, eu acabo marcando também, e tem dia que eu não faço nada, que é muito bom. Eu chego em casa, eu tenho ainda um apartamento lá, eu chego no apartamento, eu sento no sofá e fico lá sem fazer nada. Então é como se a gente se conectasse novamente, né, com aquela pessoa antes da maternidade, naquele momento único. Então realmente eu dou uma aliviada e é muito bom. Que delícia! Bom, partindo um pouco e já entrando para o nosso assunto principal desse episódio, me fala, quais os maiores cuidados que os pais precisam ter com os bebês? Na sua área, claro. Eu acho que o principal cuidado que os pais precisam ter é falando sobre a audição, tá bom? Então, realmente, hoje em dia, a gente tem o teste da orelhinha, né? Que desde 2010 já virou obrigatório nas maternidades. Então, fiquem atentos se realmente foi realizado esse teste da orelhinha, e se não foi realizado no momento do nascimento da criança, né, do recém-nascido, fazer um segundo momento, mas tem que ser feito e é obrigatório. E outro assunto que é muito importante, né, é claro, a gente sempre preconiza o aleitamento materno, mas às vezes se faz necessário o uso da mamadeira, né? Então eu sempre oriento
a criança, o recém-nascido, nunca deve usar mamadeira deitada, tá? Porque na primeira infância, a gente tem uma comunicação entre o nariz e o ouvido chamada tuba auditiva. E na criança, ela é horizontalizada, tá? E aí, o que acontece? Quando a criança deita para mamar, pode refluir leite para a orelha média, para dentro do ouvido. E isso pode causar infecções de repetição, pode causar otite. Então, mamadeira no recém-nascido e também na primeira infância tem que ser inclinada na posição mesmo de aleitamento materno, tá bom? Ou totalmente deitada, ou totalmente sentada, nunca deitada. Aí sempre me pergunta sobre o aleitamento materno, porque depois de um tempo, né, quem amamentou aí amamenta por um bom tempo, já percebe que começa a amamentar deitado, nem percebe quando o filho, que posição que tá, tudo isso, aí não tem problema, tá? O aleitamento materno, os estudos mostram que realmente a posição não interfere, não dá otite de repetição, infecções de ouvido de repetição, por conta da maneira que a criança vai sugar. Mas a mamadeira sempre em pé, nunca sentado. Sempre em pé, assim, inclinado, né? Nunca deitado. Porque realmente isso pode refluir para o ouvido e causar infecções de repetição de ouvido. Perfeito. E eu acho que nesse ponto a gente já entra, né, em uma das perguntas que eu ia te fazer. Qual o maior inimigo do ouvido das crianças? Ah, com certeza, é esse, né? Eu já pontuo mesmo, dois inimigos, né? Eu vou falar aí, o aleitamento, o leite, né? Propriamente dito, a mamadeira deitada, tá bom? É um inimigo realmente, assim, para as crianças, para causar infecções de ouvido, tá? O acúmulo de secreção nasal, né? Então, realmente, assim, o acúmulo de secreção nasal nas crianças, quando a gente tem as gripes de repetição, as infecções aéreas, de vias aéreas de repetição, as rinites não controladas, que faz com que a gente produza mais muco, mais secreção, e isso também pode causar mais infecções aí de ouvido, de repetição também. Perfeito. Dor de ouvido. Uma dor que nós conseguimos sentir, mas que nos bebês parece tão difícil de diagnosticar. Como é feito esse diagnóstico? Rafa, é muito engraçado porque as mães muitas vezes me ligam assim, falam assim, doutora, me manda o WhatsApp, doutora, eu acho que meu filho, somente na idade de 1 ano e meio, né, que às vezes não consegue falar, pontuar que está com dor de ouvido, ou até com 8 meses, né, que às vezes tem uma primeira infecção de ouvido, elas me falam assim, doutora, eu acho que meu filho está com dor de garganta. Porque ele chorou a noite inteira e ele não quer comer nada. E aí eu falo assim, é dor de ouvido. Porque normalmente até os 2 anos é muito difícil a criança ter infecção de garganta, já começa por aí, tá? E normalmente é aquele choro que você faz de tudo na madrugada, a dor de ouvido é a dor da madrugada, é o choro que nada passa, tá? Claro, né, decorrente de um quadro que já vem se arrastando, né? Imagina a criança estar bem, não tem nada, a noite inteira chorou, não é uma dor de ouvido. Mas vamos pensar, né? A criança já tá com uma congestão nasal, tá vindo arrastada de um resfriado, ou de repente vamos dizer, numa infância aí um pouquinho maior, né, dos 5, 6 anos, já estava com uma rinite alérgica que não estava compensada, chorou a noite inteira, às vezes fez um pico febril, né? E realmente é a dor de ouvido. Às vezes eles começam a pôr a mão um pouquinho mão no ouvido. Normalmente a criança com 1 ano e meio, 1 ano e pouco, ela começa a descobrir os buracos, né? Então ela coloca mais a mão no ouvido, ela coloca mais a mão no nariz, que às vezes não é infecção. Acho que a gente tem que somar, né? Sim. Então se ela só coloca a mão no ouvido e não chora, tá super bem, provavelmente não é. Agora, aquela criança que está congestionada, que chorou a noite inteira, que não conseguiu dormir, que está inquieta, diminui as mamadas, diminui a alimentação, fica sinal de alerta que pode ser uma infecção de ouvido, pode ser uma otite. Nossa, muito interessante. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que aumenta a chance de uma dor de ouvido? Mitos ou verdade? Piscina, banho gelado, friagem, mar? Bem, vamos lá. Muita coisa é mito aí, tá?
Então, eu vou explicar, vou tentar resumir um pouquinho, que a gente tem alguns tipos de infecções de ouvido e dor de ouvido, né? Então, quando a gente fala da otite externa, que é a infecção de ouvido da pele do canal auditivo, a parte externa, antes da membrana timpânica, tá? Então, a gente pode dividir o ouvido entre orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa é a pele do conduto auditivo que vai até a membrana do tímpano. A orelha média é quando a gente tem os ossículos, então, que é atrás da membrana do tímpano até o caracol, que é a cóclea. Que aí a gente tem as células ciliadas, aí é o nervo auditivo que chega o som para o cérebro, tá? Então, quando a gente fala de otite externa, que é aquela otite, otite é a infecção de ouvido, né? Que está relacionada assim, abuso de piscina, ao mar, ou de repente a criança coçou alguma coisa, até o adulto que tem mania de usar o cotonete, né? Aí sim pode ser a dor de ouvido decorrente à piscina, a mar, tudo isso, tá? Mas em criança é muito difícil dar essa infecção de ouvido, tá bom? Então, por isso eu sempre falo, né? Piscina, natação, não faz mal, não aumenta o risco de infecção de ouvido, tá bom? Agora, o que aumenta, como a gente já tinha falado anteriormente, é o excesso de produção de secreção, né? Sim. Então, é aquela quando a gente tem vários resfriados no decorrer do ano, quando de repente tem uma crise alérgica, uma rinite não compensada, não diagnosticada e não tratada, tá? E aí pode usar ir no mar, eu até brinco, né? Leva essa criança para a praia para ver se sai essa secreção, não tem problema nenhum, tá bom? E piscina também, faz super bem, é saudável, né? Então, é isso que eu sempre tento diferir, né? De fazer a diferença entre o tipo de infecção de ouvido. Então, quando a gente tem a infecção da orelha externa, né, que é a otite externa, essa está relacionada à piscina, a mar em excesso, né, que é muito difícil dar em criança. Pode dar? Pode, mas é mais raro. O mais comum é infecções de orelha média, que é decorrente da secreção, acúmulo de secreção na orelha média, tá bom? E aí sim é decorrente desses processos mais crônicos que muitas vezes não são bem cuidados. Entendi. Agora, mito ou verdade? O que você diz sobre colocar algodãozinho no ouvido da criança, seja com óleo, seja com alquinho? Fala pra mim sobre isso. Olha, né, mito totalmente, assim. Na verdade, acho que no ouvido da criança a gente não deve colocar nada, nem cotonete, tá? Não. Gente, mas como que vai limpar? Como que vai limpar? Eu oriento ainda mais quando é criança. Sabe aquelas fraldinhas que a gente usa? É, claro, né? Separa algumas para tirar enxugar a boca. Sim. Tem umas que até a fraldinha do bumbum que fica separada. Você vai separar a fraldinha da orelha, ou até mesmo a toalha fralda que a criança tem. Enrola no seu dedo e passa em volta. É o suficiente. É só isso? Cotonete serve para limpar nossa maquiagem. Tá? Gente, esse podcast tá que tá. Eu tô aprendendo tudo. Olha, eu sou mãe de dois. Então, o cotonete a gente não usa. Na verdade, ao usar o cotonete, você vai estar empurrando mais essa cera, ocluindo o conduto que é super estreito, tá? E aí, porque o nosso ouvido, ele é autolimpante. Então, ele produz a cera e, ao mesmo tempo, ele reabsorve e expele. Claro, algumas pessoas produzem isso em excesso, tá? E aí precisa, sim, ir ao consultório para remover tudo. Mas um bebê, de uma maneira geral, uma criança de uma maneira geral, o cotonete você vai estar só piorando e também quebrando esse ciclo autolimpante. É como se causasse um trauma ali nas células e não deixasse isso ocorrer naturalmente, tá? Então, não deve fazer uso do cotonete. Eu já até tinha me esquecido aí da pergunta, mas eu lembrei do algodãozinho, né? Então, assim, usar o algodãozinho não tem finalidade nenhuma, porque é de friagem, né? Então, de uma maneira geral, assim, se tá muito frio, vento, isso não vai causar uma dor de ouvido, né? Claro, se você for a algum lugar e tiver muito gelado, a gente sempre orienta, né? Usar uma touquinha para não causar o desconforto, mas isso não vai gerar a dor de ouvido do seu filho, pode ficar tranquila. Então, não tem necessidade de usar algodãozinho aí com óleo. E eu sempre oriento, não pingar nada no ouvido sem prescrição médica. A dor de ouvido pode se tornar uma otite. Então, você explicou que a otite é uma
inflamação. Então, ela sempre é otite. Inflamação no ouvido é otite ou não? Não. Na verdade, né, eu falei um pouquinho dos tipos de otite e a gente sempre fala, a dor de ouvido, ela pode ser até um processo viral, né? E que muitas vezes não vai precisar uso de antibiótico, nada, ou até mesmo a dor de ouvido pode fazer parte de um quadro viral de uma gripe, por exemplo, né? Que não vai evoluir. Então, muitas vezes o paciente, ele tem um quadro de resfriado, gripal, vai ter uma dor pontual, a gente vai usar um anti-inflamatório e vai resolver. Tem outros tipos de dor de ouvido, que também não é tão comum em criança, mas a gente vê, principalmente na fase pré-escolar, que às vezes começa com uma ansiedade, mas em adultos isso é muito comum, que é o bruxismo. Tá? Então, quando a gente... É o ranger os dentes. Ranger os dentes, né? Então, quando a gente tem uma articulação que chama articulação temporomandibular, tá? E que ela tem um nervinho que passa bem junto, que é o que ele inerva também o ouvido, né? A orelha. Então, muitas vezes, por a gente ranger os dentes ou fazer um apertamento, pode dar uma dor, que eu brinco que é aquela dor empontada. Né, a criança tá bem, tá, eu falo, ai, meu ouvido tá doendo, até os adultos mesmo, né, falo, ai, parece que alguém fez um vuduzinho seu, sabe, deu uma pontada, assim, eu sempre explico isso para os pacientes, falo assim, é assim que você acha que é a sua dor, né, alguém foi lá e deu uma agulhada, e aí passa, aí não é uma dor incapacitante, não é uma dor de chorar, mas sempre tá reclamando de dor de ouvido, isso pode ser por um ranger os dentes, por um apertamento, que a gente também tem que ficar atento aí nos nossos adolescentes, as crianças em fase de pré-escolar, que às vezes tem essa característica, tá bom? E aí nisso não é uma otite, é uma dor pontual. Interessante, muito interessante. E sinusite? Bem, sinusite, né? A gente sempre, eu tenho sinusite. Exatamente, por isso mesmo. É muito comum, né? Tem sinusite. Eu tenho sinusite, não tô né? Tô com sinusite hoje. Raríssimas pessoas que têm sinusite, né? A gente teve ou está com sinusite, né? E não tem sinusite, né? Então, o termo que a gente mais gosta de usar é rinocinusite, né? Mas o termo mais popular a gente fala realmente sinusite. Pode ter em criança, tá? A criança, ela tá começando. O que a sinusite é? É a inflamação dos seios paranasais. Então, a gente tem o maxilar, a gente tem o frontal, a gente tem etimoide e esfenoide que fica atrás do olho, tá? São cavidades cheias de ar e mucosa, tá? Que elas ligam com a cavidade nasal. Então, quando a gente tem um processo, uma gripe, por exemplo, a mucosa do nariz, a mucosa dos seios paranasais, elas inflamam, né? Isso aí produz muco, que dependente do inchaço, do edema nessa mucosa, pode realmente causar uma inflamação, o aumento do muco, e ao persistir isso, causa um processo bacteriano, né? Então, a sinusite normalmente é decorrente, como eu sempre venho citando aqui, de uma gripe mal curada, né? Ou quem tem processo crônico de rinite não controlada, né? Então a gente vai ter. Então, bem aquela história tipo, olha, Ana, eu tive uma gripe muito forte há 10 dias atrás, não fiz nada, só tomei um anti-inflamatório, mas foi piorando, tô com muita dor na cabeça, dor na face, com muita tosse, muita secreção e não melhora faz 10 dias. Então, é o histórico, né? 10 dias de história, geralmente a gente espera, né? Não é 2, 3 dias que você vai ter uma sinusite. Entendi. E aí a gente faz sempre o diagnóstico. Outra coisa que é muito importante, que eu acho que é legal a gente falar, não se faz diagnóstico de sinusite com raio-x de seios da face, tá? Então, muitas vezes a gente gosta de ir num pronto atendimento, né? E pedir um raio-x de seios da face. A gente não faz diagnóstico de sinusite. O diagnóstico de sinusite é clínico, então é essa história que eu venho falando para você, uma tosse persistente, secreção, obstrução nasal, uma dor e às vezes até febre, tá bom? O exame clínico, nós otorrino, a gente consegue examinar o nariz através de uma câmerazinha chamada nasofibroscopia, e também nas crianças, às vezes a gente não faz esse exame que eles não deixam, né? Se a gente não consegue fazer, tem vias no exame clínico a gente conseguir fazer também. Então é isso. E aí, quais são os casos de sinusite que eu tenho a sinusite? São as sinusite crônicas, tá? Que é raro, mas pode acontecer. Então, às vezes, o paciente tem uma doença chamada polipose nasal, granulomatose. São algumas doenças, tá?
do nariz ou algum desvio de septo mais importante que pode causar uma sinusite crônica, que a gente precisa de um tratamento prolongado e às vezes até cirurgia para melhorar isso. Perfeito, perfeito. Você entrou nessa questão da sinusite, da otite, dessa questão da inflamação, né, da mucosa nasal. E a gente está muito em alta falar sobre a lavagem nasal. Quando ela é indicada, como ela é indicada fazer, o que você não pode fazer de forma alguma. Fala um pouquinho pra gente. Rafa, a lavagem nasal, né, é uma coisa recente, que até eu brinco, quando eu terminei a residência, a gente não falava tanto a lavagem nasal de alto volume. Hoje está muito popular, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque não é para todo mundo, né? Não é em todos os momentos e tem formas adequadas, tá? Então, assim, eu gosto sempre de personalizar a lavagem com o meu paciente, né? Então, a gente tem alguns dispositivos que a gente encontra na farmácia, que serve mais para hidratação. A gente pode fazer lavagem nasal com seringa, né? E que é um fluxo mais intenso, mas não tão alto. E a gente fala das lavagens de alto volume, que são essas garrafinhas, tipo squeeze, que a gente pode fazer também. Tá? Tipo aquele nasoar? O nasoar, o rinossoro alto volume, são esses tipos aí que a gente acaba usando, que tem no mercado, né? Fora também tem os sinus rinses, que a gente acaba usando, tá? É ótimo, mas tem a forma mais adequada, de uma maneira geral falando, né? Eu sempre falo para o paciente fazer sempre em pé ou sentado, nunca deitado, tá bom? É muito importante que abra a boca, tá? Porque ao abrir a boca, você vai estar tampando o ósseo dessa comunicação entre nariz e ouvido, que eu falei lá na mamadeira. Sim. Então, todo mundo tem. No adulto tá mais horizontal, tá mais vertical, na criança tá mais horizontalizado. Então, ao abrir a boca, a gente vai ter fechamento dessa tuba auditiva, impedindo que o soro vá para o ouvido, tá? Então, é importante, vamos recapitular, né? Sempre em pé ou sentado, abrir a boca. E o importante é volume, não pressão, tá? Então, aquele jato não é legal, tá? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal é fazer devagarzinho. Bem devagarzinho, bem lentamente, abrindo a boca, tá bom? É necessário sair do outro lado ou isso é mito? Nem sempre vai sair. Isso é técnica, né? Uma dica que eu dou, assim, para os meus pacientes, claro, né? Eu querendo focar aí, a lavagem não é para todo mundo que eu indico alto volume, tem as particularidades no consultório, né? Mas vamos falar para os casos que eu acabo indicando alto volume. Eu sempre dou a dica para olhar para o ralo da pia. Tá. Então, você olha para o ralo da pia, tá bom? E faz bem, abre a boca e faz bem devagarzinho. Entendi. E aí, nesse caso, muitas vezes você vai conseguir sair para o outro lado, mas nem sempre a gente consegue que saia para o outro lado. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Entendi. A função já está feita. A função já está feita. Entendi. Acho que a gente entra num assunto que eu particularmente desconheço, então por isso que eu acho interessante a gente falar sobre. Quais exames você acha importante fazer nas crianças e com quantos anos? Tá. Vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado aí. Eu acho que nas crianças o principal exame, né? Que a gente, vamos pensar assim, que não tem queixa nenhuma otorrinolaringológica, tá? Então, a triagem auditiva, tá? E na fase pré-escolar, né, antes da alfabetização, uma audiometria, tá? Para saber se tem alguma perda, se tem uma perda de audição, fazer esse diagnóstico. Aí, claro, né, se tem alguma queixa, ronco, respiração oral, aí precisa de mais investigação, tudo isso. Mas a dica, assim, eu nunca fui no otorrino porque eu precisaria ir. Seria realmente para fazer uma triagem auditiva pré-escolar. Entrando nesse assunto de audiometria, tentei fazer com meu filho Miguel, quando ele tinha por volta de 4 anos. Hoje ele tem 6,5. Não conseguimos. Fizemos num laboratório, nada muito amigável para crianças. Entrou na cabine, ele assustou, fechou a porta, ele berrou. Imagina que eu vou ficar aqui dentro sozinho, né? Foi muito difícil, então não conseguimos fazer. Porém, o que eu sinto é que ele está sempre falando muito alto. E claro, com o histórico familiar, né? Do meu pai, do meu avô, de perda auditiva, a gente já levanta um alerta. Essa questão de falar muito alto tem a ver com perda auditiva?
Rafa, na verdade, assim, acho que sobre a audiometria, né, o tentar fazer, a gente tem algumas clínicas que são mais especializadas, né, em criança. Então, fazer audiometria numa criança não é fácil, né? Quem faz são fonoaudiólogas e que realmente são treinadas para isso. Tem que ter um espaço adequado, muitas vezes é necessário mais de uma sessão. A gente tem uma audiometria que chama VRA, que quando a criança, então a gente usa um apoio, né, acende uma luzinha, então a criança olha toda vez que acende a luzinha, toca um sonzinho do lateral, a criança olha. Então são métodos, a gente brinca de dar comidinha para o passarinho. Então são formas que a fonoaudióloga utiliza para conseguir, para realmente fazer o exame adequado, tá? Quando a gente não consegue fazer o diagnóstico audiológico, né, com uma audiometria, que normalmente acima dos 2 anos é mais fácil fazer, abaixo dessa idade, se não consegue fazer, muitas vezes a criança não colabora mesmo, a gente orienta a fazer o teste que a gente chama de Bera, tá? Que pode fazer com a criança dormindo, que não depende dele, e em alguns casos se faz necessário anestesiar também. Então a gente faz o diagnóstico audiológico de perda de audição, se a criança está escutando bem, através desses 2 exames, tá bom? Do Bera ou de uma audiometria. Vai depender muito da idade da criança e se colabora ou não, tá? Agora, falando um pouco da televisão alta, eu sempre converso muito para saber como é o hábito da família, porque a TV alta muitas vezes é o hábito familiar, tá? Mas claro que é algo de chamar atenção, é algo de ficar em alerta. Mas eu sempre falo para os pais ficarem em alerta também no quê? Quando a criança, que isso é o que mais chama atenção. Quando a criança, você fala uma coisa, quê? Oi, mãe? Ah, não escutei. Ou se não, começa a entender errado. Você fala uma palavrinha, ela repete diferente. Não é repete trocar o L pelo R, não. Ela entende outra palavra, né? Então, eu tenho muito engraçado que eu tenho algumas crianças que eu acompanho por infecções de repetição, de ouvido, tudo. E aí, na hora que você tá numa otite ou numa infecção aguda, diminui um pouco a audição, que depois vai voltar. Mas a mãe já liga e fala assim, Ana, a minha filha começou a fazer um monte de quê? Ela tá com o ouvido ruim novamente. Então, eu acho que além da televisão muito alta, começar a observar todo esse perfil, né? Se começa a repetir, se na escola, na fase aí que dá pré-escola, se tá escrevendo errado o que a professora falou, né? Então, de repente, a professora falou alguma coisa, escreve errado porque entendeu errado. Então, dá também outros sintomas aí que pode ser de perda de audição da criança nessa idade, né? Sim. Quando é recém-nascido, aí realmente é quando não se assusta aos sons, tudo isso. Quando entramos no assunto perda auditiva, entramos na sua especialidade, né? E hoje em dia, quais tipos existem de perdas auditivas e quais tratamentos? Realmente, falar de audição é meu amor, assim, sou apaixonada. E hoje eu vou tentar fazer um resumo rápido, né? Então, a gente tem a perda de audição que pode ser genética, tá? Então, normalmente, a criança, o recém-nascido, perde audição por alteração genética mesmo. Então, ou ele nasce surdo, ou ele vai desenvolvendo a surdez ao longo dos anos, tá? Pode ser causas virais, tá? Uma coisa que é muito importante aí, né, a gente falando de gestação, maternidade, tem um vírus que é muito... Posso cortar? Tá. Falando de gestação, maternidade, é muito importante, eu sei que você abraça todas as mulheres aí, né, e esses episódios vão vir uma sequência aí de maternidade, tem um vírus chamado citomegalovírus, tá? Que a gente faz uma triagem, né? No primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, como pesquisa na gestação. E ele é um vírus que, se a mãe contamina, ela pode causar... Uma das coisas é surdez na criança, no recém-nascido. E pode desenvolver até 7 anos de idade. Tá? Então, é um exame muito fácil de ser feito, geralmente se pede no pré-natal, se faz diagnóstico correto, tem tratamento e o tratamento é efetivo, tanto para a mãe como para o recém-nascido e previne muito
é essa audição por citomegalovírus, né? Então, um dos tipos de perda de audição realmente é a perda de audição por um processo viral, né? Infecções maternas, então rubéola, citomegalovírus pode causar. As infecções de repetição, tá bom? Principalmente na criança, então a gente tem otite crônica, otite média secretora, que eu falei um pouquinho aqui para vocês, que a princípio são perdas reversíveis, mas elas podem ser totalmente reversíveis, tá bom? A gente tem as perdas de audição causadas por trauma acústico, então exposição a ruído, excesso de sons muito altos, então balada, fábrica, indústria, né? Exposições a ruído acima de 80 decibéis, o uso prolongado disso pode causar perda de audição. A perda de audição pela idade, que também a gente já sabe que é causa genética, né? Então, a perda de audição da idade tem a ver com a genética e os fatores associados, como diabetes, colesterol, alterações da tireoide, entendeu? Tudo isso pode causar a perda de audição. E também alguns medicamentos, né? Então tem alguns remédios, antibióticos, quimioterápicos que a gente serve para fazer quimioterapia, também pode causar perda de audição. Claro, são medicamentos que a gente sempre vai avaliar o custo-benefício. Muitas vezes se faz necessário pela vida do paciente, mas que pode ter como risco, né? Pode ter como sequela a perda de audição. Entendi. E os tratamentos que a gente tem hoje em dia, quais são? Tá. A maioria dos tratamentos hoje, a gente fala em reabilitação auditiva, né? Eu vou tentar dividir, assim, a parte das otites, que a gente acaba fazendo infecção, a gente acaba fazendo cirurgia para melhorar a infecção e não deixa sequela. Em alguns casos que deixa sequela, a gente trata com aparelho auditivo, tá? E aí, nos casos, dependendo do grau da perda, se a gente contabilizar a perda auditiva moderada, leve, até severa, a gente pensa em aparelho auditivo convencional, tá? Para grau severo e profundo, a gente já vai entrar no contexto de implante coclear, tá? Implante coclear, na verdade, é um aparelho auditivo, né, com uma outra tecnologia, tá? Que a gente recomenda para pacientes realmente que tem uma perda bem severa, bem importante, que o aparelho auditivo convencional já não adianta, né? Então, a gente vai fazer uma cirurgia, que aí fica uma parte lá dentro da cóclea, que lembra que eu falei no comecinho da orelha interna, que é o caracol, que a gente vai colocar um eletrodo lá no caracol e a outra unidade externa, tá? E aí sim a gente vai reabilitar dessa forma o paciente. Então são aqueles casos, ou um recém-nascido que nasce surdo, né? E a gente vai reabilitar com implante coclear, ou um paciente de repente sofreu um acidente, perdeu totalmente a audição, a gente pode ter a reabilitação com um implante coclear. Que interessante. Esse implante coclear, a parte externa, eu já vi uma criança usando, pode ser alguma coisa de bichinho, é uma coisa visível ou nada a ver? Hoje, tanto o implante coclear como os aparelhos auditivos, né, a gente customiza muito. Então, já tem capinha de zebra, capinha de bichinho, de jacaré. Então, acaba sendo um atrativo. Os aparelhos auditivos infantis, eu falo que eu queria para mim. Tem cor de rosa, tem azul, tem vermelho. Então, é um atrativo muito legal aí para essa faixa etária e querer usar. Mesmo assim, pessoas mais velhas acabam colocando lá... pérola, tudo que você pode imaginar. E um assunto que eu já vejo que já é interesse do meu filho é o uso do fone. Então, né, molecadinha quer brincar de pôr fone de ouvido, qual a melhor escolha para não prejudicar a audição? Bem, o fone de ouvido, né, entrando um parênteses aí, só para você ter uma noção, a Organização Mundial de Saúde, ela agora, recentemente, soltou, né, uma nota para a gente que em 2050, a cada 10 pessoas, uma vai ter problema de perda de audição independente da idade. Nossa. Então, é muita coisa, né? E isso vem decorrente dos jovens atuais de hoje, né? Por abuso mesmo. Então, não tem problema usar o fone de ouvido, mas desde que seja adequado. O que seria um fone de ouvido adequado? A gente recomenda que seja o fone de ouvido, aqueles maiores, né? Porque ele abafa melhor o som, tá? E tá um pouquinho mais longe da membrana do tímpano, tá? Então, os que vão ears dentro do ouvido, ele tá muito perto, tá bom? E muitas vezes ele não abafa,
tá? O som externo. Então, se não abafa o som externo, o que você quer fazer? Você vai aumentando cada vez mais o volume do aparelho, né? Do dispositivo que você está escutando, para conseguir escutar aquele som dentro do seu ouvido. Então, o ideal, além de ser os externos, eu falo sempre a metade do volume total, tá? E fazer pausas, né? Então, o ideal seria, em torno de 1 hora de uso, pausar 15 minutos, né? Claro, tem gente, se você usar o dia inteiro, mas um som adequado, não tem problema, tá? E aí, só um parênteses, não pela perda, mas sim sempre higienizar também, porque aí pode causar otite externa. A infecção do conduto auditivo que eu falei lá no começo, também falando um pouco aí do mar, da água, que causa a inflamação da orelha externa. O fone de ouvido também, o que vai dentro do ouvido, se a gente não higienizar, adolescente, né? Põe ali, joga aqui, toca aqui, pode causar também otite externa. Nossa, por essa eu não esperava, excelente. Um outro assunto que eu já vi algumas pessoas relatando, e eu vi que você fala muito sobre isso, é o zumbido no ouvido. O que pode ser? Rafa, olha, o zumbido no ouvido, acho que a gente poderia fazer um seriado. Um seriado de zumbido, né? Na verdade, o zumbido é um sintoma, tá? Ele não é uma doença. Então, como a gente deve tratar o zumbido? Na verdade, a gente investiga a causa do zumbido e a gente trata o quanto esse zumbido incomoda o paciente, né? Então, quais são as doenças, né, os problemas que pode gerar o sintoma do zumbido? Então, desde um bruxismo, né, uma dor cervical, tá bom? Uma noite mal dormida, uma má alimentação como excesso de cafeína, excesso de açúcar, de repente uma diabetes descompensada, tá? Claro, tudo isso eu brinco que são fatores associados. Se a gente colocar mesmo, 90% dos zumbidos tem relação com uma lesão dentro da orelha interna, tá? Quando eu falo lesão, muitas vezes não é uma perda de audição, mas alguma célulazinha lá dentro do seu ouvido que tá sendo danificada, tá? E ela tá sendo danificada por esses fatores que eu acabei de associar para você, né? Então tá chegando menos circulação lá dentro, né? Eu faço até uma analogia muito interessante, né? Que eu falo, imagina só, a gente tem artérias, vasos dentro do coração que são gigantes, que se entope não causa um infarto? Sim. Imagina dentro do ouvido, que são capilares, micros capilares. Alguma coisinha que você entupiu ali vai causar uma célula lesionada que gera esse sintoma de zumbido, tá? Então, sempre zumbido tem que investigar a causa, porque pode ser desde uma perda de audição, ou tem zumbido com audição normal, pode ser um bruxismo, né? Um ranger os dentes aí, uma dor cervical, até casos mais graves de um derrame, tudo isso. Muito interessante também esse assunto. E tem uma pergunta que me ficou aqui, que é, meu filho Miguel, com 1 ano, ele foi diagnosticado com alergia ao epitélio do cão. Fizemos um tratamento com a imunoterapia por 2 anos e hoje ele está muito melhor do que ele era lá no começo, que ele não podia nem ver lá o cachorro, ele aqui, ele já ficava bem ruinzinho. Para falar um pouquinho sobre as alergias e os tratamentos, a partir de que idade a gente pode fazer esses testes? Rafa, na verdade, a gente recomenda, né, igual você falou que seu filho fez com 1 ano de idade, a gente recomenda acima dos 2 anos, tá? Mas, eu falo, né, o paciente, ele é único, né? Existe o que é recomendado, né? Porque a gente fala muito acima dos 2 anos, porque é onde a gente já vê o perfil imunológico do paciente, tudo isso, que é onde realmente a gente consegue fazer melhor o diagnóstico. Mas sempre a gente tem a história clínica, né? Então, o que aquele paciente ele está precisando, né? Porque quais os sintomas ele está tendo, né? Então, no seu caso, realmente ele tinha uma rinite, né? Que foi tratada. A imunoterapia é uma das formas da gente tratar a rinite. Só para quem não sabe, né? A imunoterapia são vacinas, né? Que a gente faz o diagnóstico do que aquela criança ou aquele adulto é alérgico e aí a gente vai fazer a imunoterapia
para melhorar essa alergia dele, né, do que especificamente ele é alérgico, mas alguns casos realmente se faz bem antes dos 2 anos de idade, em alguns casos até quando a gente fala um pouco alergia alimentar, né, Sim. a PLV, então realmente se faz antes dos 2 anos de idade. Então é muito saber qual é o sintoma, né, e qual é a necessidade de pedir antes ou não. Bom, Ana, a gente podia ficar horas aqui, porque tem muito assunto. Eu aprendi muito com você hoje, mesmo sendo uma mãe com um menino de 6 anos e meio, uma menina de quase 4. A gente sempre aprende, né? Isso é incrível. E o Abraça Podcast, ele é sobre isso. Então eu acho que eu brinco que ele não tem idade para assistir. Não é só para mãe de recém-nascido, não é só para mãe madura, não. Todo mundo vai aprender muito, né? E eu agradeço mesmo pela disponibilidade de vir e trazer todo esse conteúdo. E agora que a gente vai chegando mais para o final do nosso episódio, eu queria que você deixasse um conselho para as mães. O que você gostaria de dizer para elas, como profissional, como uma otorrino? Na verdade, eu falo sempre assim para os meus pacientes, né, que a gente como mãe, a gente sempre faz o melhor, né? Então, sempre a gente tem que pensar que não existe nenhum certo, nenhum errado, e sim nosso sexto sentido, né? E ter a certeza que a gente está fazendo sempre o certo. Então esse é o recado aí, sempre fica com o coração em paz, que com certeza vocês estão fazendo o melhor. Ai, perfeito! Ai, é isso. Obrigada por ter vindo no Abraça Podcast. Foi muito boa a nossa entrevista. Aprendi muito. Espero que você tenha gostado também. Sei que você é uma ouvinte assídua. Isso é muito bom. E é isso. Rafa, muito obrigada, tá? Eu quero me escutar, né? Vai ser diferente aí, mas eu agradeço realmente o convite e estou sempre à disposição aí para esse bate-papo que foi realmente muito gostoso. Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Ele fala que o doente é só o que vai pro médico, mas aí se o médico vem até a gente... Tem sim, leve ele na clínica agora. Rafaela.